Agora são 13 horas em ponto, 13 horas em ponto e já estamos de volta aqui com o nosso Tarobá Notícia. Olha, quais são os direitos e deveres de empresas e funcionários diante da pandemia do novo coronavírus? A Luciana Miyazaki está retornando conosco e tem mais informações. É com você, Lu. Pois é, né, Cid? Fica essa dúvida. E aí, quando eu posso faltar, quando eu não posso faltar? O que a empresa tem que fornecer? Álcool gel, máscaras? E aí, como é que ficam esses direitos e deveres? Para isso, a gente tem o nosso convidado de hoje, o doutor Jossam Batistucci, que é advogado. Boa tarde, doutor. E aí, começamos pelos, digamos, EPIs, equipamentos de segurança. Álcool gel, máscara, o que a empresa tem que fornecer para os empregados? Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todos. Bem, a empresa sempre tem o dever de proporcionar ao empregado um ambiente salubre, ou seja, um ambiente sadio. É uma obrigação. Evidente que nesses tempos de pandemia, nesses tempos atípicos, nem mesmo as normas do trabalho podem prever ou mesmo obrigar que o empregador tenha álcool, porque o álcool não é mais disponível para a compra, né? Mas ele deve sim proporcionar medidas para a gestão do ambiente salubre, afastando o empregado que esteja em risco, deixando o ambiente arejado, mesmo que esteja com o ar-condicionado ligado, fornecendo sim também luvas, quando for o caso, fornecendo álcool gel, evidentemente quando ele conseguir, quando estiver disponível. Em relação às faltas, como é que fica? Porque a gente tem uma orientação da Secretaria de Saúde para que apenas casos mais graves procurem atendimento. Casos de sintomas leves, a pessoa fique isolada em casa. E aí, como é que ela faz? Ela não vai ao médico, ela não tem atestado, mas não pode trabalhar, né? Como é que fica tudo isso? Exato, esse é um problema, um hiato que existe na legislação, na medida em que a lei, especialmente criada para a questão do coronavírus, do dia 6 de fevereiro, então, portanto há um mês e pouco, ela expressamente diz que casos de isolamento ou de quarentena são entendidas como faltas justificadas. Ou então, evidentemente, se houver um atestado médico, igualmente o empregado está dispensado e não pode sofrer qualquer tipo de punição, de perdas, etc. Porém, existem os casos de um isolamento não oficializado, que é aquele auto-isolamento. Nessas situações, é o bom senso que deve prevalecer. O empregado tem o dever, né, de comparecer, mas pode causar, inclusive, um prejuízo muito maior ao próprio empregador se contaminar outras pessoas. Então, ele pode se utilizar de expediente, por exemplo, o empregador como férias coletivas, como, por exemplo, as próprias férias individuais para esse empregado serem antecipadas. Tem situações também como banco de horas ou acordo de compensação, que também são medidas possíveis de serem implementadas para que haja um equilíbrio entre os deveres e as obrigações e direitos, tanto dos empregados quanto dos empregadores. Nessa situação, a empresa pode obrigar um funcionário que costuma viajar a continuar viajando ou então obrigar ele a trabalhar em casa, a fazer home office? A obrigação, ela na verdade, ela está muito mais ligada à permissão e à condição daquilo se executar. Se for um trabalho possível de ser executado via teletrabalho ou home office, ok, é possível de ser feito, implementa e vai ser muito melhor para todos os envolvidos. O empregado que é obrigado a viajar, por si só a viagem hoje em dia não é proibida ainda, né? E nem por si só é um foco de contaminação. O problema da saúde é um outro problema, né? Que é aglomerações, etc. Então, quando a gente tem um empregado que não precisa viajar, se recomenda preservar a sua saúde. Como eu mencionei, a obrigação do empregador é dar condições salubres, sadias, portanto, ao trabalho. E o empregado pode se recusar a ir trabalhar quando não tiver essas condições de trabalho, seja numa viagem individualmente ou no seu ambiente de trabalho, na indústria, no escritório, em outros locais. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Então, Cid, já que uma pandemia é algo tão incomum, vale também aquela negociação para patrão e colaborador. Com isso, eu encerro minha participação de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Lu. Muito obrigado pela sua participação. Bom descanso para você. E já aproveitando, chamando a nossa Juliana Lucília com a previsão do tempo. Tudo bem, Ju? Oi, Cid. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Boa tarde para o pessoal que está em casa. Vamos então ao assunto meteorologia, as informações do tempo. Já vamos então direto para o nosso mapa, dar uma olhadinha como é que ele fica nesta terça-feira em todo o Paraná. E olha só o nosso mapa, tem previsão então de chuva para todas as regiões nesta terça-feira, chuva que deve chegar, Cid, principalmente agora à tarde por conta
desse calorão, que ainda não deu trégua para a gente, principalmente choveu um pouquinho ontem, mas a temperatura não caiu não, né? Exatamente, choveu de forma localizada, atingiu aí algumas regiões da cidade, no entanto ainda não trouxe aquele alívio que a gente estava esperando em relação às temperaturas, ou seja, a frente fria ainda influencia as condições do tempo aqui no nosso estado. No entanto, a gente não teve esse alívio ainda em relação às temperaturas. A umidade do ar ela já subiu, já está melhor a nossa qualidade do ar. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas nas próximas horas? Aqui em Londrina, a temperatura então prevista para agora à tarde de 30 graus, previsão de chuvas isoladas na nossa cidade. Acumulado previsto para hoje deve girar aí em torno de 5 a 6 milímetros, chance de chuva para nossa cidade de 95%. Quarta-feira também será de tempo instável na nossa cidade, deve seguir assim com esse cenário pelo menos até sábado. E as temperaturas, mesmo assim com essa cobertura de nuvens, as temperaturas continuam subindo, Cid. Vamos ver então como é que ficam outras cidades do estado, para a gente ter uma noção do que está acontecendo no nosso Paraná. Em Maringá, temperatura prevista para agora à tarde de 30 graus. Ontem lá em Maringá, inclusive, teve chuva mais forte, temporais localizados, derrubou árvores, também postes, enfim, teve uma situação localizada ontem lá em Maringá, justamente por conta do calor. Em Cascavel, temperatura prevista para hoje de 29 graus. Lá em Cascavel deve ter uma chuva mais localizada também. Capital paranaense e litoral do estado, temperaturas variando entre 29 e 30 graus. Cid. Ju, vamos esperar essa chuvinha chegar, né? Porque tá quente, hein? Tá Meu quente. Deus do céu, a gente tá pedindo essa chuva já há um tempinho. E o medo é de uma chuva vir forte também e cair a temperatura e vir um friozinho, né? Com toda essa preocupação aí com o coronavírus. Daí o medo reforça. Então, vamos deixar o solzinho mesmo, né? Por enquanto, né? Deixa o solzinho para nós. Pode até chover, mas deixa o solzinho aparecer aqui. Por enquanto é a melhor solução. Falou muito bem, né? Daí fica só, o sol não chove, daí é dengue. Tem essa preocupação vamos ter que também. Mudar lá para Marte. Que de Ou repente seja, não a gente tem dengue, precisa nem... se policiar em todos os aspectos. Manter tudo. sempre alerta. Valeu, a gente está então, falando pessoal. muito agora do corona, mas a dengue não para, né? Não. E a dengue tem matado muita gente no estado do Paraná. Daqui a pouquinho a gente vai ter atualização da dengue ainda essa semana, né? Em relação aos números dos casos de dengue aqui em Londrina, que provavelmente devem subir. Valeu, pessoal. Obrigado, até amanhã, Ju. então, gente. Obrigada. Logo mais à noite no Tarobá, gente, e amanhã aqui às 11h50 da manhã no Tarobá Notícia. E agora, pessoal, embora as competições tenham sido já suspensas, mas o Rafael Sanches está chegando aqui ao vivo nos estúdios para falar com vocês sobre o esporte. Boa tarde, Rafa, para você. Boa tarde. Vai, cumprimento Corona? Vamos, cumprimento Corona. Isso, aí pode. Ô, Rafa, as competições suspensas, mas tem informação do esporte que não para, né? Ainda tem, né, Cid? A gente tem ainda a repercussão de ontem, né, da Federação Paranaense de Futebol, que acabou suspendendo o Campeonato Paranaense por tempo indeterminado, devido, claro, ao coronavírus. E o técnico alemão, a gente vai até trazer uma sonora dele, falando sobre o desempenho do Londrina nessa primeira fase, tá aí o alemão. Só que a gente vai ressaltar ainda, né, Cid, que o Londrina Esporte Clube, assim como o Campeonato Paranaense foi suspenso, as atividades todas no Londrina foram suspensas, todo mundo foi mandado para casa, o CT da SM Sports está fechado inicialmente por 15 dias, e aí depois a gente vai ver como é que se dá isso aí. Agora, já que parou e acabou essa primeira fase, o técnico alemão fez então essa avaliação da primeira fase, e ele falou que o elenco do Londrina era para estar em 6º lugar mesmo, do jeito que ficou. Vamos ver as palavras dele. Vamos lá. O que nós produzimos não é para estar mais que 6º e nem menos que 6º. A nossa colocação, ela diz exatamente o que nós fizemos. 4 vitórias, 4 derrotas, 3 empates. Né? E foi dentro do que nós apresentamos, gente. Nós não fizemos jogos espetaculares e não fizemos jogos, eu acho que tirando do Cascavel um pouco, que foi bem abaixo, mas também assim, eu acho que dentro de uma normalidade de futebol pela capacidade da nossa equipe. Então eu acho que a nossa colocação, a nossa pontuação e o que nós produzimos dentro dos jogos tá dentro de uma realidade de equipe que nós temos, entendeu? Por vários aspectos, por isso que eu estou falando. Meninos que estão subindo, não maturados, jogadores que vêm emprestados também numa condição de ganhar cancha, jogadores que estão no clube há um tempo, que vêm de lesão e que entraram numa condição de recuperação. Então tudo isso daí levou a nossa equipe a ter uma produtividade mediana. E a nossa colocação nada mais é do que o que nós fizemos dentro da competição. Foi bem sincero, né? Mediano mesmo. Exatamente isso que eu ia falar. Classificou realmente o time ali, com uma competição mediana. Tomara que nessa segunda fase agora
daí a gente não sabe quando que vai voltar, mas quando voltar que tenha um tempinho para treinar aí e o Londrina... Ele sabe que precisa melhorar, né, Cid? Muito, né? Cid, campeonatos paralisados, só que antes de parar tudo, ainda tinha um último jogo pelo Campeonato Paulista, e que jogo, né? O derby Guarani e Ponte Preta foi ontem à noite lá em Campinas, sem torcida também. Vamos rodando aí os gols do jogo. Jogão, inclusive, viu? A Ponte abriu o placar aí com o Alisson no primeiro tempo, cabeçada bonita. Aí o Roger, ainda no segundo tempo, aquele Roger que jogou no São Paulo, jogou no Corinthians. Na realidade, no Corinthians ele foi muito mal, diga-se de passagem, falava que era corintiano. Não jogou muita coisa não. A gente vai ver, mas esse foi o pênalti. Ele estava doente também, né? Sofreu um problema de saúde lá. O Roger fez 2-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, para a loucura dos bugrinos, eu tenho uma amiga jornalista lá em Campinas, a Isabela De Vito, ficou doida depois do jogo, até mandei mensagem para ela para perguntar se ela estava viva. Esse foi o primeiro gol do Guarani, marcado pelo Júnior Todinho. Que bicicleta bonita ali. A bicicleta foi bonita, o Todinho meteu o pé ali, né? Aí o gol do empate veio com o Juninho, ele vai receber ele no meio da área. Esse é gol de videogame. Você joga FIFA, Cid? Joga videogame? Eu não sei jogar não videogame. Não sabe? Não, eu sou negação. Vamos tirar um FIFA a qualquer hora, nem Cid. onde liga o videogame. Te ensino, vamos jogar um FIFA e fazer um desafio aqui. Olha só, tá garantido já. E esse foi o gol da virada do Guarani, o chute bonito que você vai ver aí do Thalisson. 3-2, e essa vitória do Guarani complicou o Corinthians mais ainda, Cid. O Guarani agora está com 16 pontos no grupo, o Bragantino tem 17, o Bragantino classificado, o Guarani quase lá. E o Corinthians tem 11 pontos, precisa ganhar os 2 jogos quando o Campeonato Paulista voltar, né? Mas um dos jogos é o Palmeiras. Um dos jogos é o Palmeiras. O corintiano fala que o Palmeiras é freguês do Corinthians. Será? O corintiano tá falando por aí, 3 pontos garantidos, pelo menos, contra o Palmeiras. Não acredito não, que o Palmeiras está com um time melhor. Tá com um time melhor, né? Bem melhor ainda. Vamos ver. Diga-se de passagem, né? E precisa ganhar esses 2 jogos e torcer contra o Guarani. Agora... Eu não vou torcer contra o Guarani não, porque eu gosto do Guarani, como eu falei. Gosto do Guarani? O Guarani, eu começou da década de 90 ali, eu vi... Djalminha sendo lançado. Pior, né? Não, sendo lançado não, porque ele era do Flamengo, né? Mas a época que ele foi pro Guarani, ele jogou muita bola. Amoroso. Jogou demais. Luizão também. Luizão, do Guarani, foi um né? gênio. Evair e tantos outros craques, né, que saíram do Guarani e depois fizeram sucesso no Brasil. O Guarani é o único campeão nacional do interior, né? A gente tem o Santos aí, mas Santos não é baixada ele. Do interior, só o Guarani foi campeão nacional. Tinha timaços ali, né? O Guarani, na década de 80 e 90, era só timaço, só craque. Então eu torço pro Guarani. Legal. Cid, pra gente fazer essa ponte aí entre Campeonato Paulista, último... E só cortando, você viu a confusão depois? Verdade, teve confusão depois. Teve confusão no final do jogo lá, até torci muito pro Roger por conta do problema dele lá no passado, problema de saúde dele. Mas ele é chatinho pra jogar, hein? Todo jogo ele gosta de apitar, gosta de arrumar uma confusãozinha, né? E rolou meme na internet, Cid. Primeiro o Roger no intervalo do jogo, comemorando o gol, primeiro gol dele em um derby, toda honra e glória ao Senhor Jesus, não sei o quê, depois o pessoal corta pro final do jogo, ele correndo atrás do pessoal, xingando. Exatamente, porque levou um bonezinho do goleiro. Só isso, né? Coisa do futebol. Pra gente fazer essa ponte, Cid, então o último jogo do Campeonato Paulista ontem, agora parado, pra gente começar a falar de coronavírus, separei aqui alguns campeonatos que estão parados, né? Suspensos. Paulista, Carioca, Gaúcho, Pernambucano, Mineiro, nosso paranaense, catarinense, sergipano, alagoano, maranhense, paraense. Com portões fechados, baiano, goiano, cearense, potiguar, piauiense, amapaense, é difícil falar isso, hein? O Candango, né, que é o campeonato lá do Distrito Federal, e o campeonato de Mato Grosso do Sul. Tem outros aí que ainda estão rolando, outros ainda estão definidos, mas o que importa é que todo mundo está sendo afetado pelo coronavírus, até o Mister. O Mister testou positivo para coronavírus, está aí o Jorge Jesus, técnico do Flamengo. Estranho que a contraprova lá deu inconclusivo, né? Então, ele mesmo está falando nesse vídeo aí que a gente vai mostrar, Cid, que não está sentindo nada de diferente, mas vai se cuidar, vai ficar de quarentena. Porque tem 75 anos já, né? Ele mandou um recado para a torcida do Mengão, vamos ver. É verdade que o meu teste deu positivo, também é verdade que eu sinto-me normal. Hoje sinto exatamente como sentia há um mês, há um ano, há 2 anos atrás, 3, 4. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo, vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho a todos os meus amigos, aos fãs, aos meus seguidores e à nação flamenguista, por terem partilhado comigo
Esta minha situação, que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade. Intriga até, né? Intriga, né? Pois é. Testou positivo, mas não tem qualquer tipo não tem de nem sintoma. Nenhum sintoma. E ele teve um amigo dele que morreu, né? Sim, lá em Portugal, né? Um técnico jovem, inclusive, 21 anos, inclusive. A gente aguarda, né? A gente torce para que o segundo teste dê negativo, porque ele não tenha coronavírus. Mas foi feito a contraprova, né? E deu inconclusivo. Sim. Mas então, ainda assim está em quarentena, está em quarentena, em observação. Até os jogadores todos do Flamengo foram liberados, né? Estão fazendo exames também para ver, né? Cid, vamos dar uma geral então. Tudo que o coronavírus está provocando, já provocou, né, na Europa, em outros países, e está provocando aqui no Brasil, não só no futebol, várias competições. A gente vai dar uma olhadinha nessa matéria que o pessoal da Band preparou para a gente. Os principais torneios mundiais já haviam sido suspensos. Liga dos Campeões, Premier League, Campeonato Espanhol, a NBA e o circuito de tênis. Aqui na América do Sul, a Libertadores também parou. Nessa semana, foi a vez do Campeonato Paulista ser interrompido. A questão é muito mais ampla. Eu acho que o coronavírus, nós estamos no Hemisfério Sul e nós temos já uma história do que vem acontecendo no Hemisfério Norte, Europa, Estados Unidos. Não sei se o vírus vai ter o mesmo comportamento aqui, por ser país tropical, não há nenhuma evidência científica de que seja diferente. Mas tudo que for aglomeração, tudo que for situações de risco, eu acho que a medida de se evitar é muito válida, é uma das coisas que tem que se fazer. Então houve o consenso, ou seja, consenso não, mas pelo menos a maioria, todos os clubes foram convocados, Série A1, Série A2, Série A3, de forma isolada, para que os clubes, conjuntamente com a federação, decidissem. Então, não houve nenhuma dificuldade. Com a paralisação dos campeonatos, algumas equipes ainda não definiram se vão permanecer treinando ou não. Será que nesse momento seria mais seguro interromper todas as atividades dos clubes? Eu vejo que a coisa é muito mais complexa. E quando eu vejo algumas manifestações, até de colegas, isso é um exagero, isso é um absurdo, você dá a impressão que eles estão vivendo em outro mundo. Eu não sou nada alarmista, pelo contrário, sou muito tranquilo, mas as coisas estão aí para a gente ver. Os 4 grandes clubes de São Paulo ainda trabalham nesta terça, quando os atletas serão orientados quanto ao período sem atividades. Nós montamos uma cartilha que deverá ser distribuída, independente de um comunicado já feito semana passada, domingo passado, uma cartilha de orientação. Ainda que existam milhares de divulgações, nós resolvemos fazer uma até a pedido do presidente Reinaldo, onde essa cartilha contivesse coisas práticas pensando no jogador de futebol. No basquete, o NBB também suspendeu suas partidas. Uma reunião na sede da Liga em São Paulo definiu a paralisação do torneio. A nossa maior preocupação era com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, no meu caso. Então era que a Liga, que a gente chegasse numa conclusão que preservasse a saúde de todos. E eu acho que a Liga está caminhando no caminho correto de ouvir o que a gente pensa, de realmente levar o que a situação está pedindo e tomar as decisões corretas. Acho que está todo mundo vivendo, todo mundo chateado, todo mundo preocupado, e já que a gente pode se resguardar e diminuir a aglomeração, vamos fazer isso, é uma medida muito prudente. E com essa decisão, os times também devem parar os treinamentos por tempo indeterminado. O Minas ainda está tendo reuniões, né, internas, que vai posicionar não só o basquete, mas todas as modalidades do clube, e a gente está aguardando qual vai ser essa decisão. Acredito que hoje ou amanhã a gente já tenha um posicionamento. E a Liga está recebendo também com muito apreço aí toda essa situação e se desenrolar, né? Vamos ver como vai acontecer, nós vamos fazer avaliações permanentes para a gente poder ter a melhor decisão. Agora é aguardar e seguir as orientações, torcendo para tudo se resolver o quanto antes, para o esporte voltar ao seu lugar, livre de qualquer temor. Pois é, Rafa, a situação realmente tá feia, né? Tá feia. Aqui no Brasil a gente está parando, né, Cid? Lá na Europa o pessoal já parou, já suspendeu faz uma semana aí os calendários, já estava tendo jogos sem torcida. Aí você pensa, o pessoal não pode voltar para cá também, até por essas restrições, tem que ficar dentro de casa, o atleta, o jogador vai fazer o quê? Aí a gente separou algumas... Tem algumas empresas aéreas, por exemplo, a American Airlines suspendeu 100% dos voos para o Brasil.
100%. Você imagina o prejuízo? Pois é, todo mundo isolado e prejuízo para as companhias aéreas, prejuízo para todo mundo. Exatamente. Está mexendo bastante com a economia. Ontem um amigo mandou uma foto, estava no aeroporto em Curitiba, Afonso Pena. Rapaz, você não acredita, eu já fui várias vezes para Curitiba, então o aeroporto lá é internacional, é sempre lotado, né? Mas não tinha uma alma viva ali, parecia que só tinha ele. Que estranho, né? Muito estranho. Ao medo da população, né? Mas, então, sobre o pessoal da Europa, vamos ver como é que eles estão se virando lá. Ó, tem vários vídeos. Esse aí se não me engano, é o goleiro do Barcelona. Tá batendo pulando corda. Roda o VT aí, Serginho. Vamos assistir. Com os principais campeonatos europeus paralisados, os craques mantêm a forma em casa. Neymar na França e Gabriel Jesus na Inglaterra, por exemplo, fizeram questão de divulgar os treinamentos nas redes sociais. E claro, a bola não pode ficar muito longe. Dá tempo também para descontrair. Olha o Douglas Costa brincando com o cachorro. O argentino Dybala, também da Juventus, se aventura na cozinha. Já o chileno Vidal, do Barcelona, curte um basquete. E tá rolando também um desafio de embaixadinhas com papel higiênico. Os portugueses Bruno Fernandes, do Manchester United, e João Félix, do Atlético de Madrid, entraram na onda. Alerta e muito cuidado. Os clubes e as federações ajudam na tentativa de conscientizar a população sobre os riscos de contaminação do coronavírus. Hello everyone. Com diversos recados de personalidades do futebol, a FIFA publicou um vídeo com uma campanha de prevenção ao coronavírus. O técnico do Tottenham, José Mourinho, lembrou as pessoas de ficar a 1 metro de distância umas das outras. 1 meter distance minimum from everyone that causes us diseases. Já o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que vamos ganhar esse jogo contra a doença. Together we will win this difficult match. Este partido se juega em casa. Na Espanha, o Real Madrid postou mensagem dos jogadores que estimularam os cuidados contra o Covid-19. Sérgio Ramos, Marcelo, Benzema, entre outros, pediram para as pessoas não saírem de casa. Eu me quedo em casa. Recomendações que cumprir. Na mesma onda, a turma do Barcelona também se manifestou. Para fazer atividades com a família. O meio-campista Rakitic, por exemplo, enfatizou a importância de seguir as orientações recebidas e sugeriu que as pessoas usem o tempo em casa para aproveitar a família. Juntos, vamos resolver isso com certeza, concluiu. E juntos seguimos adelante. Já o Atlético de Madrid tratou de agradecer aos profissionais responsáveis por cuidar das pessoas infectadas. Uma salva de palmas a todos eles. E uma notícia de última hora. Agora há pouco, a UEFA decidiu em reunião que a Eurocopa, marcada para esse ano, foi adiada para 2021. Pois é, Eurocopa adiada também, Cid. E legal é que a gente está nesse momento de coronavírus, de todo mundo se conscientizar, e pessoas públicas tem que fazer essa ajuda, né? Tem que passar essa mensagem, né? Formadores de opinião, podemos dizer assim, né, Cid? Jogadores de futebol são formadores de opinião também, o pessoal está acompanhando, está vendo. Então é legal que eles também façam essa ajuda e entrem nessa campanha. E, Cid, vou trazer um rolinho de papel higiênico qualquer hora para a gente fazer na hora que você quiser. De embaixadinha, beleza? Vai dar uma embaixadinha para você, 2 para mim, e vai acabar aí. Beleza, Cid? Beleza, então, Rafa. Logo mais à noite você volta no Tarobá Urgente e amanhã com mais informações dos esportes aqui. Obrigado. Valeu, Cid. Tchau, tchau. Até amanhã. Eu vou fazer o seguinte, vou para o intervalo comercial. Depois do intervalo eu vou trazer informações sobre alguns acidentes que foram registrados, até graves, hoje aqui em Londrina. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Eu volto já já.